Peru, América do Sul. No coração dos Andes, 9.000 pés acima do nível do mar, repousa um lugar que desafia o tempo e a lógica. Ollantaytambo, um nome que carrega ecos de um passado que a história oficial não consegue explicar. Essas ruínas, construídas com blocos de granito pesando mais de 50 toneladas, não foram apenas erguidas. Elas foram moldadas e posicionadas com uma precisão que nem a tecnologia moderna consegue reproduzir. Mas quem foram os verdadeiros construtores? E por que suas técnicas e segredos desapareceram, deixando apenas perguntas no lugar de respostas? Alguns dizem que essas estruturas foram obra dos Incas. Outros acreditam que foram erguidas sobre fundações ainda mais antigas, de uma civilização perdida há milhares de anos. E há aqueles que sugerem algo mais, algo que vem de além das estrelas. O que você está prestes a descobrir não é apenas um mistério arqueológico. É uma jornada que pode mudar tudo o que você sabe sobre o passado, o presente e o futuro. Entre as imponentes muralhas de Ollantaytambo, há algo que chama a atenção de todos os que visitam. Um portal conhecido como o Gateway of the Gods. Seu nome não é por acaso. Este portal não é apenas uma entrada física, ele é envolto em histórias que transcendem a compreensão humana. Os anciões locais acreditam que este era um ponto de passagem entre o nosso mundo e outros planos de existência. Mas o que é ainda mais intrigante é a idade deste portal. Estudiosos afirmam que ele antecede em milhares de anos a chegada dos Incas, construído por uma civilização perdida, tão antiga que até o nome dele se apagou das páginas da história. Quem eram essas pessoas? E por que escolheram este local remoto para erguer algo tão enigmático? Será que eles estavam tentando se conectar com algo ou alguém além da nossa compreensão? Em Ollantaytambo, cada pedra conta uma história que desafia nossas noções sobre as capacidades das civilizações antigas. Considere os blocos de granito vermelho que compõem as muralhas. Cada um deles pesa mais de 50 toneladas. Para colocá-los no lugar, seria necessário transportá-los por rios, desfiladeiros e em costas íngremes. Hoje, com toda a nossa tecnologia avançada, isso seria um feito monumental. Mas esses construtores, há milhares de anos, não tinham rodas, guindastes ou ferramentas de aço. E ainda assim, eles conseguiram. As pedras não apenas foram transportadas, mas encaixadas com precisão tão perfeita que nem mesmo uma lâmina de faca pode passar entre elas. Como isso foi feito? Alguns dizem que é um trabalho de pura força humana e engenhosidade. Outros sugerem que essas construções são evidências de uma tecnologia perdida. Uma tecnologia que pode estar muito além do que somos capazes de imaginar. Enquanto a maioria dos historiadores atribui a construção de Ollantaytambo aos Incas, há uma teoria mais fascinante e perturbadora. Alguns acreditam que os Incas simplesmente reutilizaram estruturas muito mais antigas, construídas por uma civilização chamada Arak. Mas quem eram os Arak? De acordo com algumas hipóteses, eles viveram há mais de 12,0 anos, durante uma época em que os primeiros humanos ainda estavam dando seus passos iniciais na Terra. Os Arak não deixaram escritos, mas o que permanece de suas construções sugere um nível de conhecimento e habilidade que não deveria ser possível para a época. Como eles conseguiram dominar a engenharia com tanta precisão? Teriam eles recebido orientação de algo ou alguém além do nosso mundo? E, mais importante, por que desapareceram tão completamente, deixando apenas suas obras como testemunho de sua existência? Se há algo que todas as culturas antigas têm em comum, é a ideia de deuses que vieram dos céus. Na mitologia andina, esses deuses eram chamados de Viracocha, criadores de todas as coisas. Mas, e se esses deuses fossem mais do que simples figuras mitológicas? E se fossem viajantes de outros mundos, trazendo consigo o conhecimento necessário
para transformar a Terra. Algumas teorias sugerem que as estruturas de Ollantaytambo são mais do que obras humanas. Elas são monumentos dedicados aos deuses, construídos com sua orientação ou talvez por suas próprias mãos. Seria essa a razão pela qual as pedras gigantes de Ollantaytambo parecem tão fora de lugar? Como se fossem projetadas para desafiar as leis do nosso mundo, mas perfeitamente adequadas a outro. Enquanto Ollantaytambo nos fascina com sua engenharia monumental, outro local em Peru oferece um vislumbre de uma civilização ainda mais antiga. Caral, localizada a cerca de 200 km da costa peruana, é considerada uma das cidades mais antigas das Américas. Suas origens remontam a 4,500 anos, rivalizando com as pirâmides do Egito. Mas o que torna Caral tão intrigante não é apenas sua idade, mas a sofisticação de seu planejamento urbano. A cidade foi projetada com zonas dedicadas a diferentes atividades, comércio, cerimônias religiosas e até ciência. Há sinais claros de que seus habitantes possuíam um profundo entendimento de matemática, engenharia e astronomia. Mas o que conecta Caral a Ollantaytambo? Seria possível que essas duas cidades fossem parte de uma rede maior, unida por um conhecimento ancestral que hoje mal podemos imaginar? Uma característica surpreendente de Ollantaytambo e Caral é seu alinhamento com os céus. Os construtores dessas cidades não apenas ergueram monumentos para resistir ao tempo, eles também os alinharam cuidadosamente com constelações específicas. Essas construções serviam como calendários astronômicos, permitindo que seus habitantes rastreassem ciclos estelares e lunares com uma precisão impressionante. Mas por que esse esforço? Seria apenas uma questão prática, como prever colheitas, ou havia algo mais? Alguns estudiosos sugerem que esses alinhamentos eram tentativas de se conectar com forças cósmicas, talvez até com os próprios deuses, que, segundo as lendas, desceram dos céus para orientar a humanidade. A cerca de 200 quilômetros ao sul de Lima, encontramos Carhuachi, um antigo centro religioso da civilização Nazca. Mas Carhuachi guarda um segredo que intriga arqueólogos e teóricos há mais de um século. Durante escavações, foram descobertos crânios alongados, deformações que, para muitos, desafiam explicações simples. Por que essas pessoas moldavam seus crânios dessa maneira? Algumas teorias sugerem que isso era uma tentativa de imitar os deuses, que, segundo lendas, possuíam cabeças alongadas e capacidades mentais superiores. Outras hipóteses vão ainda mais longe, sugerindo que esses crânios podem ser evidências de uma interação direta com seres de outro mundo. Estariam os habitantes de Carhuachi tentando se aproximar de seus criadores? Ou seriam esses crânios o vestígio de uma linhagem híbrida entre humanos e algo além do nosso planeta? Os mistérios de Ollantaytambo não se limitam ao transporte e encaixe das pedras. Há outra característica intrigante: a forma como essas pedras parecem ter sido tratadas. Em muitos casos, é como se elas tivessem sido fundidas, quase derretidas, antes de serem colocadas no lugar. Isso sugere o uso de uma tecnologia que poderia gerar calor extremo, algo equivalente a lasers ou radiação intensa. Mas quem poderia ter acesso a tal tecnologia há milhares de anos? Os cientistas modernos não conseguem encontrar ferramentas ou evidências que expliquem esse processo. E assim surge a pergunta: seria este um vestígio de um conhecimento perdido ou de algo trazido por uma civilização muito além da nossa compreensão? Entre todas as lendas andinas, uma se destaca: a do deus criador Viracocha. Ele é descrito como um ser celestial que vagava pela terra, ensinando às pessoas como construir, cultivar e viver em harmonia. Dizem que Viracocha não apenas guiou os antigos construtores, mas também deixou um rastro físico, um caminho que conecta vários sítios arqueológicos, incluindo Ollantaytambo,
Cusco e Tiahuanaco. Chamado de Caminho de Viracocha, ele parece seguir um padrão quase matemático, como se fosse parte de um plano maior. Mas qual seria o propósito desse caminho? Teria sido um mapa deixado para nós, para ajudar a decifrar os mistérios do passado? Ou talvez fosse uma rota sagrada, projetada para nos conectar com as estrelas e além? Enquanto exploramos os mistérios de Ollantaytambo e Caral, algo ainda mais surpreendente emerge. Durante o mesmo período em que as pirâmides do Egito se erguiam e as zigurates da Mesopotâmia dominavam o horizonte, os povos andinos estavam construindo estruturas monumentais, com características similares. Em Caral, a Grande Pirâmide de 5 acres e a organização urbana ecoam as civilizações do Oriente Médio. Seria isso uma mera coincidência? Ou seria possível que essas culturas, separadas por vastos oceanos, estivessem conectadas de alguma forma? Alguns teóricos acreditam que a semelhança é uma prova de um conhecimento compartilhado, transmitido por uma fonte comum, talvez os próprios deuses ou visitantes extraterrestres que guiaram a humanidade em diferentes partes do mundo. Entre os artefatos mais antigos de Caral, um fragmento de cabaça revela uma figura enigmática conhecida como o Staff God. Este ser, segurando um bastão em cada mão, aparece em várias culturas pré-colombianas, conectando-se a Viracocha, o deus criador dos Andes. O que é ainda mais impressionante é que essa figura não está limitada aos Andes. Imagens semelhantes aparecem em outras partes do mundo, sugerindo que o Staff God pode ser um arquétipo universal, um mensageiro dos deuses ou uma representação de um ser superior que guiou a humanidade. Mas por que essa figura persistiu por milhares de anos e em culturas tão diferentes? Estaria essa entidade nos observando, deixando marcas para garantir que nunca nos esqueçamos de sua existência? As estruturas de Ollantaytambo e Caral não são apenas monumentos. Elas são testemunhas de um tempo em que a conexão entre a terra e os céus era mais do que simbólica, era prática. Os antigos observavam as estrelas para guiar sua agricultura, planejar suas cidades e realizar rituais sagrados. Mas algumas dessas estruturas parecem ir além disso. Elas apontam para constelações específicas, como se fossem mensagens para o universo. Teriam essas construções sido projetadas para serem vistas não apenas por nós, mas também por aqueles que habitam as estrelas? Estariam os construtores antigos tentando enviar um sinal, ou talvez esperando uma resposta? Ollantaytambo, Caral, Carhuachi. Cada um desses locais guarda segredos que desafiam nossa compreensão do passado. Eles nos forçam a questionar tudo o que achamos que sabemos sobre as origens da humanidade. Quem realmente construiu esses monumentos? E por quê? É possível que, ao investigar esses mistérios, estejamos não apenas explorando o passado, mas também preparando o caminho para o futuro? Talvez esses monumentos sejam mais do que lembranças de uma era perdida. Talvez sejam convites para olhar para o céu, para buscar respostas entre as estrelas e para nos perguntar: estamos realmente sozinhos no universo? Ou esses construtores antigos sabiam algo que estamos apenas começando a compreender? À medida que exploramos os mistérios do passado, percebemos que eles nos desafiam a refletir não apenas sobre o que fomos, mas sobre o que podemos nos tornar. Ollantaytambo não é apenas um sítio arqueológico, é um testemunho da capacidade humana de sonhar além do que é possível. Caral não é apenas uma cidade antiga, é um lembrete de que, mesmo em épocas remotas, buscamos nos conectar uns com os outros e com os céus. Se este vídeo mexeu com você, se te fez questionar e sonhar, deixe seu comentário abaixo. Curta, compartilhe e faça parte dessa jornada para desvendar os segredos do passado. Porque talvez, juntos, possamos descobrir que a chave para o futuro
está escondida nas sombras da história.